Ô Jean, agora a questão é assim, cara. Vou fazer meu papel de co-host aqui. Como é que isso aqui foi criado? Tá. Eu vou... Aí começa... Aqui, e é importante, tá, ô Jean? Fazer o meio campo para não ocorrer um corte despretensioso e a galera falar que o Jean Luiz Leonardi, um cara que publica na área de psicologia, tá falando que não existe doença mental. Tá bom. Isso daqui tem problemas, a gente sabe que tem problemas, mas ao mesmo tempo é uma coisa que nos ajuda bastante dentro do campo, principalmente fazer pesquisa. Tá bom. Mas quais são os problemas, cara? Posso dar um passo anterior? Porque acho que antes de falar como isso foi criado, acho que é importante a gente saber por que isso foi criado. Tá? Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Quando a gente faz essa classificação, isso aqui é uma classificação, tá? Se você vier nesse livro aqui, você vai ver que ele tá organizado lá, ó. Transtornos depressivos, tem uma lista. Transtorno bipolar e transtornos relacionados, tem uma lista, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho lá os transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos do espectro da esquizofrenia, transtornos depressivos, transtorno bipolar e relacionados, obsessivo-compulsivo e relacionados, transtornos de ansiedade. Então a gente tem aqui o quê? Uma classificação, tá? A pergunta é, por que classificar? Geralmente, cara, o leigo, o senso comum e, infelizmente, alguns estudantes de psicologia e psicólogos vão dizer assim, isso é um horror porque você está rotulando pessoas, né? E a questão é que a classificação, ela é uma tarefa comum na ciência, porque isso ajuda a gente a operar melhor sobre o mundo, né? Então, a hora que eu organizo e tipo, isso aqui eu chamo de carboidratos, isso aqui eu chamo de proteínas, e eu tô agrupando por... Isso eu chamo de obesidade. Isso eu chamo de obesidade, né? Ou isso eu chamo de frutas, isso de legumes e isso de grãos. Isso me ajuda a estabelecer relações, saber o que uma coisa é de uma coisa que não é. Talvez eu tenha, com isso, desenvolvimento de uma tecnologia. Talvez cultivar arroz precise de um terreno diferente de cultivar laranja, assim por diante, né? Então, a classificação ela veio com o objetivo de ajudar a gente em algumas coisas. Que coisas são essas? Tá? A primeira delas é você ter uma construção de um diagnóstico e saber, bom, certas coisas acontecem juntas. Então, por exemplo, tristeza não é depressão, tá? Tristeza é tristeza. O que é depressão? Depressão é um conjunto de coisas, é uma soma, uma mistureba de coisas que a pessoa faz, pensa e sente. Então a pessoa, por exemplo, ela pode estar mais triste, sim. Ela pode perder o prazer em coisas que ela gostava de fazer. Ela tem alterações de sono, ela tem alterações de apetite, ela tem alterações na libido, ela tem uma fadiga, às vezes ela tem muito pensamento autocrítico, eu sou um merda, não sirvo pra nada, bem que minha mãe dizia que eu era inútil. Então depressão é esse pacote de coisas. Tá. Então a primeira coisa que é importante classificar eu começo a separar. Esse eu vou chamar de depressão, esse eu vou chamar de bipolar, esse eu vou chamar de esquizofrenia, por coisas que ocorrem juntas, beleza? Beleza. Tá bom. Quando eu faço isso chama tecnicamente validade. Quando eu faço isso, agora eu passo a ter uma coisa que tecnicamente chama confiabilidade, que é o quê? Se você vai no Wesley, psicólogo, ele diz pra você, Vilela, você tem transtorno X. E você vai no Jean, ele fala, você tem transtorno X. Antes de você ter essas classificações melhores, o que acontecia? Você ia no Wesley, você tinha X. Você ia no Jean, ele tinha Y. Você ia na Ana, você tinha Z. Percebe? E pior, cara. Tinha umas coisas que eram assim... Profissionais da França davam muito mais o diagnóstico do problema X, enquanto profissionais dos Estados Unidos davam muito mais... Entende? Então você começa a ter uma zona. Então, beleza. Agora que eu tenho essa classificação, o que eu posso fazer com isso? Agora eu posso começar a identificar coisas que podem me fazer ter aquilo. Fatores de risco, né? Então, peraí. Se eu tenho essa categoria aqui, que eu chamei de depressão, dessas coisas que acontecem junto, o que será que faz uma pessoa ficar assim? O que isso tem a ver com viver num ambiente com muita poluição? O que isso tem a ver em dormir mal? O que isso tem a ver com comer mal? O que isso tem a ver com experiências traumáticas na infância? Você começa a identificar as coisas que você vive que te levam até aquilo. Isso te ajuda a ir pro próximo passo, que é falar, tá, agora que eu sei as coisas que podem me levar a isso, agora eu posso saber o quê? Eu posso fazer o quê? Eu posso observar
o desenvolvimento disso. Então, por exemplo, o que acontece com uma pessoa que tem depressão? 5 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois. Isso pode começar a me dar ideias de prevenção, de políticas públicas, de como tratar. Percebe? Então, eu tô aqui falando isso porque, para ficar claro que quando você cria essas categorias, esses rótulos, a hora que você classifica, a ideia não é falar assim, vamos rotular as pessoas, vamos dar diagnósticos para a indústria farmacêutica vender mais remédios. A ideia é, cara, tem várias coisas aqui do porquê que você classifica, né? Então, eu já te falei dessas 3. A hora que você também classifica, o que você pode começar a fazer? Pesquisa de tratamento. Ó, eu tenho essa condição aqui. O que eu posso fazer para tratar isso aqui? Será que a terapia X resolve esse problema? Será que o remédio Y resolve esse problema? Será que eu mudar a quantidade de banana que eu como resolve isso aqui? Ou ajuda nisso aqui? Sim ou não? Aí eu começo a conseguir pesquisar tratamento. Eu consigo também agora não só pesquisar tratamento, mas uma vez que esses tratamentos já foram descobertos, eu começo agora a poder oferecer esse tratamento. Então quando você vem no meu consultório e você tem um problema X, eu tenho uma literatura científica que diz, olha, o que ajuda quem tem isso aqui é esse tipo de coisa. Então a classificação, note que ela é útil para você operar melhor sobre isso. Agora, eu quero chamar a atenção de uma coisa. Ele chama Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Em inglês, essa palavra aqui é disorder, que é uma palavra sugestiva, né? De desordem, assim, quer dizer, qual será que é a order, né? Por que transtorno? Lembra que mais cedo eu falei, não existem doenças mentais, existem transtornos mentais? E, cara, eu já vi cortes de outras pessoas em podcast falando doenças mentais não existem. E isso é um perigo, porque parece que está invalidando todos esses problemas de sofrimento humano, né? Por que não se fala em doenças mentais, se fala em transtornos mentais? Eu acho que é importante todo mundo entender a diferença entre 3 coisas, que é síndrome e doença. E aí eu já chego no transtorno. Tá. O que é a síndrome? A síndrome é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, comportamentos, pensamentos e emoções, que podem ser muitas coisas diferentes. Pensa assim, ó, você tá com febre e dor no corpo. São 2 coisas acontecendo junto. Putz. Pode ser dengue, pode ser covid, pode ser H1N1, pode ser desnutrição, pode ser... Isso é uma síndrome. Então quando eu dei o exemplo do... Eu tô aqui muito acelerado, muito animado, com 1000 ideias e com apetite sexual e com comportamento impulsivo. Isso é uma síndrome maníaca. Pode ser porque eu sou bipolar, pode ser porque eu usei uma droga, pode ser por sei lá o quê. Perfeito? O que é uma doença? A doença é quando a gente tem muita clareza do que é e do que causa. Tipo a doença de Chagas. O que causa a doença de Chagas? A gente sabe todo o ciclo dela, então. Entendeu? O bichinho lá, Por exemplo, Wesley, você que manja lá, muito, né, da parte neuro, o Alzheimer. O que causa Alzheimer? O Alzheimer, a gente tem algumas ideias fisiopatológicas do que ocorre no Alzheimer, mas a causa a gente não sabe. Mas sabe um pouco do... Com certeza. Do o mecanismo que a acontece. substância negra, né? Então você tem toda a fisiopatologia descoberta. Por isso você chama de doença. Agora, qual que é o problema? Por que a gente tem a palavra transtorno? Imagina que, ó, eu tenho, de um lado, a síndrome, que é esse catadão de coisas, desse lado a doença, que eu tenho muito mais conhecimento sobre aquilo. Né? Então, quando eu penso numa doença como diabetes, putz, eu sei sobre o funcionamento da insulina, o que acontece com a insulina, o que acontece com o açúcar, né? Então, o transtorno é o quê? O transtorno está entre a síndrome e a doença. O transtorno é uma síndrome que tem uma diferença. Você tem uma coisa muito clara que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lembra que o Wesley disse assim, não pode ser explicado por outra condição? Sim. A síndrome tem um monte de coisa que dá para ser explicado de várias formas diferentes. Tá? O transtorno, o que ele é? Ele é uma síndrome, mas que você tem categorias muito separadas. Então, isso é depressão. Isso não é depressão, isso é ansiedade. Aqui eu separo. Então, se você vier aqui na listinha, você vai sempre ver assim, não pode ser explicado por... Então, eu poderia ter, por exemplo, uma pessoa que tem toque de contaminação, certo? Tá. Então, ela acha que ela encosta nas coisas, isso é sujeira, etc, etc. E isso é diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem fobia de deglutição. Pessoa que
não consegue engolir a comida e por isso ela não pega na comida. Então você Entendi. começa a ter síndromes que são muito separadas uma coisa da outra. Então isso não. Então essa que é a diferença. É por isso que se chama transtornos. E é por isso que tecnicamente doenças mentais não existem. Porque pra gente ter uma doença mental, eu teria que ter muita clareza de todos esses componentes de causa que a Entendi. gente não tem, entendeu? E você acha que a gente não tem pela forma que a gente classifica, cara? Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Porque assim, ó, do ponto de vista neurobiológico, dois cérebros deprimidos podem ser diametralmente invertidos em questão de atividade ou hipoatividade de algumas áreas. E na medida em que a gente utiliza essa classificação para estudar a depressão, talvez o próprio manual inviabilize a transformação dele de transtorno para doença. Talvez a construção do manual seja ruim. Como é que você acha que é construído isso daí, Vilão? Fala aí, como é que você acha que os psiquiatras Como é que os fizeram caras isso aqui? fazem esses negócios? Faço a mínima ideia. Mas como que você acha que deveria ser feito? Vai, você tem que ter essa ideia aí. Vamos classificar patologias da mente. Vamos decidir a partir de agora quando um ser humano é doente mentalmente e quando não é. Eu juntaria um monte de médico e veria as experiências dele com os pacientes. E não é assim. Tá longe disso. É um pouco assim, mas não devia ser assim, devia ser melhor do que isso. O que acontece, cara? Como a gente não tem esses mecanismos todos muito bem delineados, a construção disso aqui ela foi por consenso. Tá? Eu gosto de dizer, Vilela, que esse manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, eu gosto de lembrar de uma frase do Winston Churchill sobre a democracia, conhece? Não. O Churchill diz que a democracia é a pior forma de governo, mas é melhor dentre todas as outras que já foram exatamente tentadas. isso, cara, Entendi, exatamente isso aqui é para o que ele falou da democracia, a gente tá falando desse manual. É o pior, mas é o melhor que tem. É o melhor que a gente já chegou. Existem várias novas tentativas, depois se vocês quiserem a gente fala disso. Mas deixa eu contar pra você, então, como que foi construído isso, que foi a pergunta que o Wesley fez. Por exemplo, assim, ó. Você recebe um diagnóstico de depressão. Certo. E aí você quer saber qual estudo ou qual forma de organizar esses critérios que... Você recebeu um diagnóstico de depressão do Jean baseado nesse critério. E na história de vida, história clínica e tudo mais. Aí você quer saber, mas eu quero saber como que eles chegaram nesses critérios aqui. Você não tem como saber, cara. Porque foi meio que uma opinião deles. Então você não tem que concordar, você vai ter esse diagnóstico porque um monte de especialistas se reuniu e opinaram sobre. E essa é uma das principais críticas desse manual aqui. Foram criações consensuais. Isso aconteceu no final dos anos 70. Tá vendo o que chama DSM-5? TR? 5 é porque é a quinta edição, TR quer dizer texto revisado. Esse aqui é de 2022. O 1 e o 2, eles foram abandonados. Eles eram manuais bem pequenininhos. Eles eram todos construídos em torno de conceitos da psicanálise. Aí eles abandonaram totalmente a psicanálise e passaram a fazer critérios que são puramente descritivos, você viu? Ali tá escrito rigidez, nananã, sei lá, inflexibilidade, sei lá, o que mais aí? Desatenção, hiperatividade. Então não é inveja do pênis, não é neurose, não sei o que lá. Uma coisa mais objetiva. Bem descritivo mesmo. Só que olha que louco, cara. Aí eles fizeram o 3, o 4, foram atualizando e tal. E aí eu trouxe pra mostrar aí pra galera esse livro aqui, ó, que é o Cracked. Que tá pegando. Tá pegando? Tá. Né? Que é esse livro aqui, cara? Esse James Davis, ele foi entrevistar os presidentes das comissões. Então lembra que eu falei pra você, se você fosse, Vilela, fazer o critério, o que você faria? Chamar um monte de médico, mas você ia ser o presidente do negócio. Ele foi entrevistar os presidentes dos negócios, cara. E aí, olha que loucura, cara. Olha que loucura. Ele foi entrevistar os caras, tá? E aí, então, só pra você entender até aqui. Hoje, se eu quiser saber se eu sou diabético, tem um exame que eu faço, certo? Claro. Eu faço um exame de glicemia em jejum, talvez de glicose... Como é que chama? Hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada. E eu consigo um diagnóstico de diabetes. Se eventualmente eu precisar, eu vou descobrir ali que eu tenho uma tendocinovite, não sei o que lá, uma ressonância magnética me mostra. Até hoje, 2024, não existe nenhum exame de sangue, de ressonância de cérebro, que fala, ó, tem depressão, ó, tem hiperatividade. Então, isso é importante, tá? E é uma crítica, tá? É uma das críticas que fazem ao manual. Mas que manual é esse que a gente não consegue encontrar um correlato biológico?
Tá? E aí o cara que fez o DSM-3, por que o 3 é importante? Porque o 3 é quando eles resetam, eles abandonam aqueles manuais psicanalíticos, eles fazem um novo, que é a base do 4, que é a base do 5. O cara que foi o presidente é um cara chamado Spitzer. E esse autor desse livro aqui foi lá entrevistar ele. E aí é uma pergunta que o cara faz pro Spitzer. Como vocês decidiram que devia ser 5 critérios para depressão? Lembra que eu comecei a ler vários pra você? Como vocês decidiram que devia ser 5? Resposta do cara: foi só consenso. A gente perguntou para clínicos, psiquiatras e pesquisadores: quantos sintomas vocês acham que os pacientes tinham que ter para ter um diagnóstico? E a gente chegou no número arbitrário de 5. O entrevistador: mas como é que você escolheu 5 e não 4? Ou por que não 6? Ah, porque 4 parecia pouco e 6 parecia muito. E o cara dá risada. Né? Mas não houve estudos feitos para estabelecer essa borda, né? Ele falou: cara, não tem nenhuma linha de fato que dá pra você confiança dizer esse é o número perfeito de sintomas, tá? E aí, olha só que interessante. Ele assume isso nessa entrevista, ele é entrevistado depois, anos depois, e ele confirma tudo isso, assim, tá? E aí, cara, eu não vou ficar aqui me estendendo e falando o inteiro do livro, assim, mas tem umas anedotas que ele conta que são muito loucas, assim, que tem uma que ele conta que ele diz assim, a gente perguntou, vamos incluir tal comportamento no diagnóstico X? Aí tava uma galera falando, acho que sim. Aí um psiquiatra levanta a mão e diz assim, não, esse daí não pode estar aí, porque eu faço isso. Totalmente pessoal. Entendeu? Você entende o perigo, cara, de fazer isso? E aí, o que aconteceu ao longo das décadas, tá? É muito importante que quem tá vendo a gente, que, cara, nem eu, nem Eslen somos anti-psiquiatria, anti-DSM. Isso aqui, como eu disse, é o melhor que a gente tem, mas precisa ser melhor. A gente tem ainda uma coisa muito frouxa pra, de fato, classificar psicopatologias, pra, de fato, ter uma base sólida científica disso aqui, tá? Alguns desses diagnósticos foram ganhando mais dessa precisão. Puxa, parece que algumas coisas se confirmam, mas muito menos que a gente gostaria. Vídeo Eslen dizer aqui, cara, você às vezes pega o cérebro de 2 pacientes deprimidos e eles são totalmente diferentes. Então, putz, será que se não tá no cérebro... Então, será que a categoria é boa? Uhum. Porque tem 2 cérebros muito diferentes com a mesma categoria. Você entende isso, cara? Tipo assim, ó, dependendo do perfil do paciente com depressão que você pegar e do perfil de paciente com transtorno de ansiedade que você pegar, que segundo esse manual aqui eles estão em 2 caixinhas separadas, dependendo a caixinha da depressão e a caixinha da ansiedade, segundo o manual os pacientes são separados. Dependendo aonde que ele tá aqui, esse paciente vai se parecer mais com esse do que com outro dentro dessa caixinha. Então, a questão que fica assim, que manual é esse que a gente classifica 2 transtornos diferentes e os pacientes muitas vezes se parecem com o outro transtorno e não com ele mesmo. Então, isso é um levantamento importante, é uma crítica importante que é feita e acho que tem que levar em consideração pela ciência e pela produção de novas classificações nosológicas. Outra crítica importante é que a comorbidade é a regra, não é exceção. Raramente tu tem um paciente com um só desse daqui. Normalmente ele tem mais de um. Então o cara tem depressão, mas também tem abuso de álcool, também tem transtorno de ansiedade. Ou o cara é bipolar, mas tem um transtorno de uso de substância. Então como é que faz? Cada manual que passou ele ficou mais grosso. E aí entra essa crítica, será que estão patologizando? Porque cada vez tem mais. Agora, não sei se esse aqui já tem ou o outro vai ter coisa por uso de internet. E então, assim, são críticas que são feitas, Vilela, que a gente, ou pelo menos eu, assim, compactuo dessas críticas, mas ao mesmo tempo entendo que isso daqui é o menos pior. Então, quando alguém perguntar pra você a partir de agora, aonde que começa o transtorno mental, tu fala a frase do Sergião, cara. Fala, cara, é complicado, cara.